Olá, amigos da FEB TV. Sejam bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema Obsessão. Dos muitos fenômenos que a criatura encarnada encontra na sua jornada evolutiva, o processo de intercâmbio com o plano invisível e às vezes com os encarnados constitui-se um fenômeno de relevada importância e que às vezes adquire aspectos de natureza que chega a chocar as pessoas que se defrontam com esse tipo de intercâmbio. O Espírito Emmanuel, tratando desta temática, irá nos dizer: a obsessão é fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência, muitas vezes, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. O processo da obsessão é um fenômeno que acompanha a humanidade durante toda a sua história evolutiva. Mas a partir do surgimento da doutrina espírita e do intercâmbio mais intenso e consciente entre os dois planos da vida, podemos compreender esse fenômeno na sua multifacetada manifestação. Encontramos, às vezes, pessoas que se rendem a processos obsessivos e caem em lastimável posição. A compreensão das causas, mecanismos desse processo nos ajudam a melhor entender, tratar e prevenir a obsessão, a fim de que ela não se constitua como um empecilho ao nosso processo evolutivo. Quando Emmanuel define o fenômeno da obsessão à conta de sintonia, de reflexão, de afinidade, ele nos informa que, por trás de todo o processo de interferência de um espírito para o outro, seja ele fora da carne ou ainda encarnado, nós temos um processo de afinidade, um processo de sintonia que se estabelece. Da mesma forma que não podemos ter uma comunicação se os fios e os mecanismos não estão sintonizados na mesma frequência, a obsessão ela necessita de que haja essa sintonia para que o processo se estabeleça. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em uma das obras básicas da doutrina, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, nos traz conhecimentos e informações muito importantes acerca dos processos obsessivos. O Livro dos Médiuns é um verdadeiro tratado de intercâmbio e de esclarecimento para todas as pessoas que querem, de alguma forma, compreender as relações que existem entre os dois planos da vida. Nessa obra, Allan Kardec irá dizer que existem 3 tipos de obsessões, 3 caracteres, 3 formas em que o processo de obsessão se estabelece. A primeira delas, Kardec chamaria de obsessão simples. É o processo pelo qual 2 mentes se afinizam em torno de um único propósito. Espíritos encarnados e desencarnados que estão vinculados a determinados hábitos, determinados preconceitos, determinados juízos de valor, se afinizam de sentimento e de mente e ali começam a compartilhar da busca desses elementos que são comuns aos dois. Pode ser um vício, pode ser uma ideia fixa. A obsessão simples, ela não se caracteriza por nenhum tipo de antagonismo entre os dois indivíduos, mas na sua base está o processo de afinidade. Um outro tipo de obsessão que Kardec estabelece é o processo da subjugação. No processo da subjugação, o espírito encarnado, ele cede a sua vontade à entidade desencarnada ou, às vezes, em alguns casos, à entidade encarnada. Ele abre mão daquilo que lhe caracteriza o mundo íntimo, daquilo que se estabelece como sendo a sua vontade. E ele cede espaço para que a vontade do outro comande os seus pensamentos, atos. O terceiro tipo de processo obsessivo, Kardec chamará de fascinação. Na fascinação, o espírito encarnado, ele não vê nada além daquilo que o espírito desencarnado lhe coloca como realidade.
ele se equivoca, se perde no mundo de ilusões e perde o contato com aquilo que está à sua volta. A sua vontade ainda permanece vigilante, mas a sua capacidade de discernimento, de percepção, está cedida e ele só enxerga aquilo que a outra entidade, o outro espírito, lhe coloca como ponto de atenção. Os 3 processos obsessivos podem ser tratados a partir de terapêutica específica, oferecidos pelas casas espíritas e pelo esclarecimento da doutrina de uma forma geral. Para a obsessão simples, o melhor remédio é a mudança de padrão vibratório, a mudança de hábitos, a mudança de atitudes, de pensamentos e de sentimentos. Quebrado o vínculo que prende as 2 criaturas, o processo de influenciação deixará de existir. Na fascinação, um fenômeno que ocorre muito frequentemente é o distanciamento da pessoa daqueles outros companheiros de jornada que poderiam lhe esclarecer, lhe orientar, colocar-lhe um pouco de visão mais clara acerca do que está acontecendo na sua realidade. Por isso, o antídoto contra a fascinação, aliado àquele que também é necessário na obsessão simples, de mudança de pensamentos, sentimentos, é o objetivo de não se afastar daqueles que estão à sua volta e que podem oferecer esclarecimentos, às vezes no sentido corretivo. Todo o processo de fascinação se dá com o distanciamento do indivíduo de grupos que possam lhe auxiliar no autoesclarecimento. Por isso é importante que sempre nos mantenhamos abertos a observações generosas, a críticas construtivas, que possamos refletir sobre as palavras amigas que às vezes nos chegam apontando um determinado problema que necessita da nossa atenção no mundo íntimo. A subjugação é um processo que não se estabelece da noite para o dia. Quando ela chega a ocorrer, é porque o espírito, já de muito tempo, está cedendo espaço interno na sua mente, no seu sentimento, para que outro ocupe aquilo que lhe cabe no exercício da própria existência. Nesse processo, é importante conjugar 2 propósitos de educação. A educação do espírito desencarnado, o tratamento e esclarecimento dele, que se dá nas reuniões de desobsessão, mas também do encarnado, para que ele, alterando o seu padrão vibratório, possa também eliminar aquela faixa de sugestão que se estabelece entre o espírito obsessor e o encarnado. Obsessão é fenômeno que merece a nossa atenção, porque é derivado da nossa sintonia, da nossa afinidade. Todas as vezes que ligamos a nossa antena psíquica, nos vinculamos a espíritos, a companheiros que compartilham daquela frequência vibratória. Se positiva, positiva. Se negativa, colheremos os frutos ruins dessa conexão. Agradecemos a sua atenção e esperamos reencontrá-lo em breve em outro programa Lições de Emmanuel pela FEB TV.